Avaliação. Essa é uma temática muito presente na escola. É um tema complexo, porém, muitas vezes é associado apenas a mensurar resultados. E isso acontece por várias partes, seja na gestão escolar preocupada com o INDEB, por exemplo, ou até mesmo com os alunos e alunas, que a preocupação maior, em muitos casos, é obter a nota para passar de ano. Mas pensarmos na avaliação somente dessa forma, será que não estaríamos desvirtuando o papel da avaliação na escola? Aliás, qual o papel da avaliação na escola? Se estamos desvirtuando este papel, de onde vem isso? Vamos ter que voltar alguns anos para entender melhor essa situação. Raul Seixas, na canção Metamorfose Ambulante, traz uma ideia que é muito similar ao conceito de avaliação. Metamorfose vem do grego metamorfose, onde meta quer dizer mudar e morfose quer dizer forma. Então, metamorfose significa mudança de forma. Já o ambulante é o que se locomove, logo, isso dá uma ideia de movimento. Então, quando o Raul Seixas diz em sua música que queria ser essa metamorfose ambulante, ele sugere ideias, conceitos que estão mudando de forma em constante movimento. O conceito de avaliação é muito semelhante a isto. Para a gente poder se aprofundar um pouco mais, vamos nos basear no livro Avaliação de Quarta Geração, escrito por Ivona Lincoln e Egon Blum. Três autores propõem 4 gerações da avaliação. Vamos ver o que cada uma delas tem de mais característico. A primeira geração começou a ser pensada como atividade sistemática no início do século XX. A mensuração é o que caracteriza essa geração. A avaliação como medida está presente nas escolas até os dias de hoje. Os referidos autor e autora nos dizem que a primeira geração de avaliação persiste ainda hoje, como se pode comprovar, por exemplo, pela prática frequente de exigir que os alunos passem nos testes como procedimentos de graduação. Esse trecho está registrado na página 33. A segunda geração da avaliação aconteceu após a Primeira Guerra Mundial. Ela se deu por conta de uma necessidade de adequação dos currículos das escolas secundárias americanas. Essa geração da avaliação é caracterizada pela geração de objetivos ou descrição. Isso porque os avaliadores da época tinham a missão de entender se os objetivos para os alunos estavam sendo cumpridos. Já a terceira geração da avaliação ocorreu já em meados do século XX. Além dos elementos adicionados em cada uma das gerações anteriores, esta é caracterizada pela adição do juízo de valor. Esta nova abordagem de avaliação surge a partir de uma demanda do governo federal americano, que desejou realizar um aprimoramento do currículo escolar nacional, tendo em vista a surpresa ocorrida com o pioneirismo da até então União Soviética com o lançamento do Sputnik em 1957. Estudiosos da época como Robert Stake e Michael Scriven perceberam problemas que as gerações anteriores não haviam lidado adequadamente. Eles acreditavam que era necessário considerar os próprios objetivos como algo problemático. Os objetivos, tanto quanto o desempenho, deveriam ser submetidos à avaliação.
Além disso, para haver juízo de valor, era necessário que houvesse um julgador. Essa era uma responsabilidade que muitos não queriam assumir por não se sentirem preparados para tal, por acharem que era uma proposta presunçosa ou até mesmo temiam a exposição realizada. No entanto, para Scriven, essa era uma atribuição a qual os avaliadores eram os mais apropriados para realizarem. Diante dessas necessidades, Guba e Lincoln propuseram a quarta geração da avaliação. O autor e a autora a definem como um modelo de avaliação em que as reivindicações, preocupações e questões dos grupos de interesse ou interessados servem como enfoques organizacionais, como consta na página 59 do livro. Dessa forma, para que os objetivos dessa geração de avaliação fossem alcançados, era necessário um diálogo entre os sujeitos envolvidos no processo avaliativo, de modo a estabelecer uma parceria na construção de caminhos que conduzissem aos objetivos almejados. Sendo assim, a avaliação de quarta geração tem a negociação como característica marcante. No entanto, Robson Tenório, por entender que diversas concepções de avaliação privilegiaram apenas uma parte do processo avaliativo, propõe a articulação dessas gerações de avaliação a partir de 5 dimensões. Isso porque, para este autor, a terminologia dimensão da avaliação é melhor aplicada ao invés de geração, como propuseram Guba e Lincoln. Tenório justifica a escolha terminológica por entender o conceito da avaliação como uma construção social que gradativamente vai se transformando. Portanto, cada dimensão está interligada uma com a outra. Além disso, Tenório propõe a inclusão da dimensão compromisso. O autor alega a importância desse novo elemento por entender que os responsáveis interessados na avaliação devem participar da melhoria do processo com envolvimento e comprometimento. Esta é a quinta geração da avaliação, onde o compromisso é o que a caracteriza. Mais detalhes podem ser encontrados neste livro. Tenório ainda contribui sistematizando o desenvolvimento da avaliação ao longo das transformações desenvolvidas, discriminando em 3 aspectos que correspondem ao que ele chama de 3 grandes momentos: o diagnóstico, tomada de decisão e melhoria do processo. Esses, por sua vez, correspondem aos aspectos técnico, político e social da avaliação, de modo que o aspecto técnico está relacionado ao diagnóstico, o político à tomada de decisão e a melhoria do processo ao social. Ok, até aqui nós temos as seguintes características que marcam cada geração ou dimensão da avaliação: mensuração, descrição ou avaliação por objetivos, juízo de valor, negociação e o compromisso, que é a quinta característica. Então, nós podemos concluir que o ato de avaliar é uma ação que envolve os momentos de diagnóstico, tomada de decisão e melhoria do processo, baseado nas dimensões que marcaram cada geração ou dimensão da avaliação. A estrutura organizacional do Sérgio Cardoso é mais ou menos dividida em 3 partes, né? Assim como acredito que seja na maioria das escolas de todo o país. A gente tem a estrutura educacional, né? A gente segue as normas da LDB. A gente tem a estrutura administrativa, aqui a gente se divide entre direção, coordenação,
A parte da secretaria, professores, funcionários, todos os funcionários em si. E aí a gente tem também a parte pedagógica, né? Que é a organização do ensino na escola, né? E aí a gente segue o PPP, assim como segue as demais escolas. A gente tem as nossas habilidades, tem os nossos conteúdos, a gente tem os nossos recursos didáticos, que são os livros, a gente tem a nossa biblioteca, a gente tem uma sala de vídeo, né, que auxilia muito no ensino e aprendizagem dos meninos. E em se tratando das nossas avaliações, né, ainda voltando para a estrutura organizacional, a gente tem também a nossa avaliação, ela é continuada, né, assim como é a proposta da LDB. E aí no final a gente tem apenas uma prova global para fechar o ciclo e assim se encerra. Em se tratando da diferença entre o disciplinar e o pedagógico cuida da parte pedagógica, como o próprio nome já diz, né? Em termos de ensino, em termos de aprendizagem, em termos de administração da escola. Já o disciplinar é para disciplinar os alunos, né? O comportamento deles, né? E vamos destacar aqui que isso auxilia e muito, tem auxiliado e muito o ensino-aprendizagem aqui na escola. O papel da equipe disciplinar na escola é manter os alunos em ordem e impor disciplina, respeito, para que o aluno ele saiba respeitar o próximo, saiba respeitar os colegas deles, bem como os mais velhos. Então, a disciplina como um todo faz parte desse contexto que é a direção disciplinar que envolve em todo o aluno em uma escola como a do Sérgio Cardoso. Para termos uma visão mais ampla sobre como a avaliação é concebida na escola, perguntamos à coordenação pedagógica, professores e professoras, alunos e alunas, o que pensam quando se fala em avaliação e de que forma deveria ser o processo avaliativo na escola. Quando se fala em avaliação na escola, o que se pensa? Eu penso que a avaliação precisa ser múltipla, precisa ser diversificada. É preciso que nós tenhamos uma quantidade maior de processos avaliativos, escrito, oral, dinâmico, conceitual, processual. Então a avaliação precisa passar por essas etapas. Então, quando se fala em avaliação na escola, vem várias palavras na minha mente, mas assim, uma que eu acho que ainda prevalece é a palavra prova. Mas eu assim, entendo que isso é fruto de um histórico na educação, porque desde a minha vida escolar, a avaliação para mim era sinônimo de prova. Quando eu cheguei num ambiente acadêmico, eu também tinha essa coisa com a prova, não mudou muito essa relação minha com a prova. E aí, assim, aí quando eu comecei a atuar na escola, eu percebi que os alunos também não é muito diferente. Então, eu acho que é muito fruto disso mesmo. Tem aquele modelo tradicional e mecanizado, onde os alunos estão acostumados a isso e não conseguem extrair muita coisa, pois o aluno acaba perdendo a sua capacidade de desenvolvimento, de raciocinar, de pensar e questionar. Então esse modelo de marcar, né, o aluno vai perdendo a sua capacidade e ele vem se acostumando a isso. O que vem à minha mente é todo um processo, todo um conjunto. Se bem que às vezes nós temos em mente que a avaliação ela se dá simplesmente na questão da nota, mas a avaliação ela é um processo. Como já dizem os especialistas, né, ela se dá em um aspecto diagnóstico, um aspecto processual, né, que é formativo, e o aspecto da nota, da questão da nota, né, que é o aspecto final. Mas todos esses processos, eles se encaixam, se resumem, eles convergem para um único momento, que é justamente o processo da avaliação como um todo. É uma prova avaliativa. Quando se fala em avaliação na escola, vem na minha mente uma prova avaliativa, que todos têm que fazer. Somente prova? Vem. Sim. Ou uma atividade avaliativa também. Qual tipo de atividade assim? Tipo... aula prática, que vale ponto. Mas pode ser, no geral, quando precisa ser somente na aula de música, não. Avaliação na escola, a primeira coisa que vem na cabeça é prova. Isso. Seria isso? Sim. Sim. Ah, tá ok.
Assim, o que vem na minha mente quando se fala em avaliação da escola é que, tipo, vem aquela pressão. Eu tenho que estudar para tal assunto, porque a prova pode ser uma bomba, vir algo difícil e eu não saber responder. Ou na hora dá um branco. O que geralmente acontece com a gente, que se chega, vai, estuda, se dedica tanto no estudo e acaba que na hora você esquece. Apaga. O que é isso aqui? E agora? Como assim? Eu não estudei isso aqui não caiu no assunto. Vimos que a avaliação, enquanto atividade sistemática, tem um conceito que vem se desenvolvendo no decorrer do tempo conforme necessidades, anseios, demandas sociais que vão surgindo. Desse modo, a avaliação é uma atividade que está presente nas mais diversas áreas do conhecimento. Tendo em vista a perspectiva apresentada por Tenório, a avaliação é uma atividade que consiste no levantamento de informações fidedignas e precisas sobre um objeto ou processo para subsidiar uma tomada de decisão com vistas à melhoria do objeto ou processo. Atribuindo essa concepção de avaliação para a educação, mais especificamente na escola, Benigna Vilas Boas denomina de avaliação formativa aquela que tem a função de acompanhar o processo de conquista das aprendizagens dos estudantes. A autora ainda nos diz que o processo avaliativo tem como objetivo as aprendizagens. Logo, a avaliação formativa é para que as aprendizagens sejam construídas. Em outras palavras, a avaliação é a ação pedagógica que conduzirá para que alunos e alunas conquistem as aprendizagens propostas. Na dinâmica de como lidar com cada intervenção pedagógica para que as aprendizagens sejam construídas, o professor ou professora aprende. Assim, se realiza o que nos diz Paulo Freire: quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. No entanto, dentre as respostas que obtivemos sobre o que vem à mente quando se fala em avaliação, notamos que é comum pensar em testes, provas ou qualquer outro procedimento avaliativo. Além disso, é comum pensar em pontuação, notas e até mesmo ter sentimentos negativos relacionados à avaliação. Por outro lado, não houve respostas que associaram avaliação e aprendizagem. A minha percepção em relação aos alunos quando se fala em avaliação, eu vejo que é um momento tenso para eles, é um momento que eles não conseguem, até assim a questão da concentração, eu vejo que é um momento complicado para eles, porque eles ficam preocupados com a nota e assim, se vai passar de ano, se não vai. Então eu vejo como um processo muito mais, um processo para eles, assim, não um momento natural a avaliação para os alunos. Primeiro questionamento que eles fazem: professor, vale ponto? Aí vem sempre essa pergunta. E além disso, ele acaba construindo, né, tudo em volta disso. Se vale ponto, eu construo. Se não vale, eu não vou fazer. E em relação a isso também, eles ficam muito apreensivos, ficam nervosos. Poxa, será que se eu vou tirar tal nota, será que eu vou conseguir passar? Resumindo, ele fica somente através disso dos pontos, se vai passar, se não vai, ficam apreensivos, ficam nervosos e, a meu ver, eles têm mais capacidade, né, de produção se ele sair desse modelo mecânico tradicional, se ele questionar, de ele argumentar. Então, se a gente romper essa barreira, eles vão conseguir ter uma produção e uma construção do conhecimento melhor. Eu penso que a avaliação no ambiente escolar, ela poderia ser diversificada, processual, e que não fosse o resultado de uma única prova, porque a escola ela é um ambiente que tem diversas pessoas que aprendem, que expressam
se expressa de maneiras diferentes. Então eu acho que está aí a importância da avaliação, ela se dá de várias maneiras. Eu acho que o processo avaliativo deveria ser conforme a opinião dos alunos. Que todos os professores deveriam se preocupar com a opinião dos alunos. O processo avaliativo na escola, eu acho que deveria, tipo assim, você está fazendo a prova, professor, pronto, já que vocês estão com dúvidas, vocês podem ter 5 minutos para revisar lá no caderno tudo que passei. Também, tipo, ter menos pressão, porque durante o processo avaliativo eu acho que a gente poderia ter o tempo necessário para responder e, como ela falou, ter pelo menos alguns minutos de consulta no caderno. Quem tem, revisa, quem não tem, se vira com o que sabe. Eu acho que o processo deve ser assim, ele deve ser aos poucos, contínuo, diversificado, como acontece, com a autonomia do professor, com a forma como o professor acha que deve fazer com aquela turma, né? Porque cada turma, é claro, cada série tem sua prioridade e tem suas necessidades também. Então são séries diferentes, então turmas diferentes, então processos diferentes também. Avaliação para mim é muito mais que isso. Avaliação, pelo que eu acredito, é você desenvolver uma prática avaliativa de modo que vocês aprendam e eu aprenda também com isso. Ou seja, a finalidade da avaliação é desenvolver a aprendizagem, tanto de vocês, alunos e alunas, né, quanto de mim, professor. Nesse processo avaliativo, há uma aprendizagem mútua, né? É nisso que eu acredito de verdade. Como vimos na construção histórica do conceito da avaliação, ela nos direciona a um caminho de parceria na construção ou desenvolvimento do processo formativo educacional. Em vista disso, entendemos que é descabido uma concepção de avaliação no ensino de música que não contemple todas as pessoas envolvidas no processo. Portanto, entendemos que para proceder com uma concepção de avaliação formativa, é necessário que os objetivos de aprendizagens, as atividades avaliativas desenvolvidas, assim como as deliberações a respeito das pontuações das atividades, sejam acordadas com as turmas. Feito o acordo, professores, professoras, alunos e alunas assumem o compromisso em realizá-la. Vamos lá. Registro dos cadernos. Quem concorda com essa primeira atividade avaliativa, por favor? Eu acho que a maioria, hein? Abaixa a mão, por favor. Quem não concorda com o registro dos cadernos, por favor, levanta a mão. 1, 2, 3. Só quem não faz atividade. Só os Adoro. Quem concorda com a prova prática, por favor, levanta a mão. Eu acho que a maioria. Ok, pode abaixar, pode abaixar. Pode abaixar de casa. Quem não concorda com a prova prática, levanta a mão. Quem não concorda, 1, 2, 3. Então, prova prática. Vamos ver a pontuação de cada uma delas agora. A pontuação de cada uma. Por exemplo, registro no caderno. Eu acho que um ponto é suficiente. Um ponto vai um ponto, todo mundo concorda com o ponto, ok? Aí vem, ó. Prova prática. Eu acho que a prova prática dá funcionário. Vamos fechar porque até vamos fechar os três. Ó, peraí, ó. Eu acho que vai entre 3 e 4. Ó, peraí. Quem prefere 3, levanta a mão, por favor. 3.
Quem prefere o ponto, levanta a mão, por favor. 2 pontos, quem prefere o quê? E ó, aqui agora é lógica, né? 2, 6, 7, 3, né? Ok. Acordado então, após o firmado, por favor, copinha aqui agora. Deixa eu só registrar aqui para vocês. Notamos que há na escola concepções distintas da avaliação, que ora nos remete à primeira geração, em outros momentos à segunda e terceira gerações. Nas aulas de música, buscamos nos direcionar com o que preconiza a avaliação formativa. Por outro lado, há uma cultura que soa dissonante aos preceitos da avaliação formativa. Em contrapartida, a autonomia que é dada aos professores e professoras é essencial para que possa ser exercido o aspecto político intrínseco à atividade docente, portanto, formativa e avaliativa. Assim, a forma que o professor vem desenvolvendo a avaliação na sala de aula, na matéria de música, eu acho interessante porque tanto na prática, tanto na parte da teoria, a gente aprende diversas coisas, fazendo trabalho, atividade, tem a questão também da autoavaliação, da prova prática que a gente teve nesse ciclo. É bom que a gente aprende, como o nome já diz, praticando. Exatamente. E a teoria a gente consegue entender como as notas musicais, quem como criou, como que foi o processo. Como a gente escolheu o que fazer, né? Que, assim, eu acho que muitas pessoas deveriam fazer isso. Porque é sempre a mesma coisa todos os anos. Estudar, fazer prova, passar de ano. Estudar, fazer a prova, passar de ano. E a questão do teste. Do teste também. Aí a gente pode escolher a questão da prática, das opções lá. Eu quero isso aqui, é mais interessante. E a pessoa que não gosta, ela pode falar, professor, você pode substituir esse assunto por esse, aí eu acho mais interessante, aí todo mundo volta. Eu acho interessante porque, assim, a gente pode escolher o assunto que a gente quer aprender, que a gente acha interessante, e ao longo do tempo a gente pode desenvolver um conhecimento na prática, na parte da teoria, exatamente. E não pressionar é um termo democrático que a gente pode escolher. E não ficar só que com pressão assim, na cabeça. A gente tem que escolher, a gente tem que fazer. Agora, seria os assuntos ou seria as atividades? As atividades. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 e 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
aí, ó, pra quem acha que 7 de setembro é só desfilar, olha os preparativos aí, ó. Não é não, Marcelo? Não, olha aí. E o 8º D tá aí metendo mão na massa, desarmando instrumento, hein, Leão? Desarmando instrumento e vamos que vamos. Ó, estão metendo mão na massa. Enquanto não tem ferramenta para todo mundo, outros tocam. Olá, eu sou a aluna MCPM Gabriela Gamonte, do 9º ano B, e estou aqui para entrevistar o professor Erinaldo. Então, professor, o que o senhor tem a dizer sobre o desempenho dos alunos? Oi, eu estou gostando muito de ver o empenho dos estudantes nesse preparativo, né, para o 7 de setembro. Hoje é sexta-feira, a gente está bem em cima, né, é verdade. Só que, por exemplo, semana de prova, são muitas atividades que eles estão envolvidos. E ainda assim eu posso ver a vontade deles de querer ensaiar, de querer confeccionar os materiais que estamos fazendo. Essa coisa de querer participar, isso me deixa bastante alegre. Então, assim, isso nos motiva, né? É muito bom ver essa empolgação que os estudantes estão para que o nosso desfile seja o mais lindo possível. Entendi. Mas, infelizmente, todos os alunos não podem tocar na banda, né? E o que o senhor tem a dizer sobre isso? Eu vejo como dois lados assim, né? Se por um lado tem essa vontade deles quererem tocar, eu vejo isso de forma bem positiva, isso é bem legal. Só que por outro lado, não tem como fazer com que todos toquem, porque não tem instrumento para todos. E isso, infelizmente, a gente tem esses entraves, mas por outro lado me deixa feliz saber a vontade deles de quererem participar, isso é bastante bacana. E também o que me deixa um pouquinho mais aliviado é que virão outros, né, assim eu espero, e aí eles terão essa possibilidade de poder participar em outros momentos. Mas só a vontade deles em querer participar, isso para mim já é muito significativo, com certeza. Então, foi bom falar com o senhor, professor. Muito obrigada por essa participação. E é só isso. Você sabe que se comemora dia 7 de setembro? Qual a importância dessa proposta para vocês? Que se comemora a dependência do Brasil, né? É muito importante nós termos conquistado essa independência, porém, hoje depende muito de nós, a cada dia, né, permanecer firme nessa independência, a conquistar o que almejamos. Eu, particularmente, acho que ainda falta muito para que realmente o brasileiro se torne independente em algumas áreas, mas estamos na caminhada em busca do conhecimento. É uma luta constante pelos nossos direitos e ideais. A atividade avaliativa que eu mais gostei de realizar foi a aula prática. Por quê? É porque eu também gosto bastante de tocar, que eu fui descobrir isso já esse ano, que pra mim tocar é uma coisa complicada, difícil, você tinha que estudar anos pra poder entender pra que aquele instrumento servia. Mas foi bem tranquilo até, foi divertido e bastante fácil, apesar de eu ter errado alguns, mas pelo menos eu consegui fazer e foi um avanço pra mim. Foi a prática. Na minha opinião também foi a prática. A atividade que eu mais gostei de realizar na matéria de música foi tanto a prática quanto tanto a teórica, porque a teórica eu pude saber como é que acontecia, pude ler que, tipo assim, a atividade que eu tô me referindo é as notas musicais. Então, na teórica eu pude aprender como que elas são, como surgiu, a origem, quem que criou, como foi desenvolvida, e na prática eu consegui aprender, desenvolver um conhecimento de como tocá-las, como lê-las no quadro, e tipo assim, foi divertido, foi uma forma divertida, mesmo sendo uma prova prática, foi divertido. Sincera, não parecia ser uma prova. Parecia ser mais... Uma coisa... normal, como a gente faz no 7 de setembro, que a gente tem que tocar para aprender. Cadê o Eti? Eu vou nela.
grande maioria preferiu fazer a prova prática. As justificativas dessa escolha ficaram em torno de gostar das aulas e por isso conseguirem aprender o conteúdo, porque a prova foi diferente de outras que já fizeram. A prova prática foi um reflexo das atividades de prática de conjunto instrumental com instrumentos de percussão que fazíamos durante as aulas. Nelas, aprendemos a leitura rítmica da notação musical tradicional, especificamente os ritmos de semibreve, mínima, semínima e cocheia. Fizemos um acordo que cada aluno ou aluna tinha que tocar em pelo menos 2 dos diferentes instrumentos de percussão que tinha na escola, exceto se a escolha fosse prato e bumbo, porque geralmente esses instrumentos tocam a mesma sequência rítmica. Os alunos e alunas tinham que ler 10 compassos ao todo, 5 em cada instrumento. A escolha dos instrumentos foi a critério de cada pessoa. O que importava era a leitura rítmica do que estava escrito. Falaria para alguém com mais avaliações em aulas de música, que é uma coisa interessante. Você, como ela disse, se desenvolve e aprende até a trabalhar em equipe, porque quando você vai tocar um instrumento, você vai tocar com outras pessoas, então meio que é uma equipe, então você tem que um ajudar o outro. E é bom desenvolver isso, porque no futuro a gente vai precisar ajudar as pessoas. E se eu fosse falar como seria para alguém, eu falaria que é legal, ótimo, a pessoa se diverte, entende também, mas brinca um pouco. Eu falaria que era ótimo e que é divertido e que ele se preocupa com a opinião dos alunos. Então, as aulas de música, pra mim, se eu tivesse que falar pra outra pessoa, é que é bacana, porque a gente tem o poder das escolhas, que é a democracia, e é muito bom ter isso. E a prática, o professor ensina bem, a gente consegue aprender rapidamente. A gente tem um bom desenvolvimento, que acho que é melhor do que nas outras matérias, que as outras matérias tem muito sobre pressão, que a gente já falou bem anteriormente. E às vezes a gente até se ajuda. A gente se ajuda por ter nossas escolhas e também quando foi a prova prática nos instrumentos, tinha uma aluna que não conseguia entender muito, a gente foi lá e começou a dar pra ela, falou que ela ia conseguir. É bom ter esse tipo de ajuda. A avaliação da aula de música é algo democrático e colaborativo. liderar uma turma assim tão grande, que é o nono ano, né? Você sabe como é. É sempre um desafio, né? São muitos alunos, dá um trabalho, mas ao mesmo tempo é gratificante. E perceber que vocês vão se empolgando, vão gostando, vão se animando e vão fazendo música, né? Que é o que mais importa. É um desafio realmente, mas é bem prazeroso também. O senhor tá gostando de liderar? Sim. Eu gosto de ser professor, né? Ser professor significa ser um líder. E tomara que vocês entendam minha liderança, que eu quero dizer com isso do que é ser líder. Acaba sendo um espelho, né? Uma boa referência.
E sim, eu gosto sim, porque eu gosto de ser professor e ser líder na banda, é muito bom.